Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Para mim é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez chegando até você para o programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de toda a Bíblia. Esta é a última parte do estudo do Evangelho de Lucas. No programa passado vimos que Jesus decidiu passar um dia todo em Jericó com o chefe dos publicanos, um homem mal visto por toda a cidade. Jesus indignou todos, inclusive os líderes religiosos, quando gritou para Zaqueu, que estava em cima de uma árvore: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Você já imaginou? A Bíblia conta que Jesus passou o dia todo em Jericó com Zaqueu, aquele pecador, publicano. Muitas vezes encontramos histórias na Bíblia que poderiam ser transformadas em ótimos roteiros de peças. A história de Zaqueu é mais uma delas. Eu montaria esta peça em 3 atos. O primeiro começaria com Jesus vendo Zaqueu no templo, arrependendo-se, e incluiria o dia que os dois passaram juntos em Jericó, a despeito da indignação de toda a cidade. Gostaria de ser um pintor para retratar esta cena em Jericó. Segundo o historiador judeu Joséfus, Jesus era um homem alto. Nós lemos na Bíblia que Zaqueu era baixinho. Eu gostaria de ver o quadro da cena de Jesus bem alto, andando pelas ruas de Jericó, com o braço sobre o ombro daquele baixinho, observado pela cidade, todos com narizes tortos. Sob o quadro poria uma plaquinha com as palavras do versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse seria o primeiro ato dessa peça. O segundo ato se desenrolaria na casa de Zaqueu. Não sabemos muita coisa além de que Jesus passou o dia todo na casa de Zaqueu. O conteúdo do segundo ato é selado e desconhecido para nós. Só 2 pessoas sabem o que aconteceu nessa cena. O terceiro ato inicia-se no final do dia. É muito provável que a casa de Zaqueu fosse uma mansão e que Jesus tenha deixado a casa no final da tarde. É nesse momento que Zaqueu diz: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ao que Jesus responde: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Lembre-se que Abraão é o pai da fé, e todos os que têm fé de Abraão, todos os que têm a fé de Abraão, são chamados filhos de Abraão. O ato mais importante desta peça é o segundo. O que você acha que Jesus conversou com Zaqueu durante aquele dia? Podemos fazer algumas conclusões baseando-nos no terceiro ato e em algumas especulações teológicas. Eles devem ter conversado sobre o que significa arrependimento. Arrependimento significa mudança de opinião, de vontade, de coração e de direção. Arrependimento significa tomar outro rumo. Você está lembrado que João Batista não batizava ninguém até que a pessoa mostrasse frutos de arrependimento? Quando alguns religiosos procuraram João Batista para serem batizados, ele disse: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Mas, afinal, quais são esses frutos de arrependimento? São evidências no comportamento da pessoa de que seu pensamento, vontade, coração e rumo foram mudados. Essa palavra ainda implica que a pessoa lamenta seu comportamento até então. Quais são as evidências do arrependimento? Para cada um pode ser de um jeito. No capítulo 4 de João, lemos que Jesus conversou com uma mulher e falou com ela sobre o novo nascimento como a água viva. Ele disse: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A mulher então diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Foi aí que Jesus lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. E ela respondeu: Não tenho marido. No linguajar de hoje, Jesus disse mais ou menos assim: Você não brinca em serviço, não? Você já teve 5 e o homem com quem você está vivendo agora não é o seu marido, é? Para essa mulher,
Arrependimento significava colocar sua vida pessoal em ordem. Você está lembrado daquele jovem rico? Aquele moço respeitado, religioso, rico, que procurou Jesus dizendo: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Para ele, segundo Jesus, o arrependimento significaria 5 coisas. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me. Para o jovem rico isso significava arrependimento. Mas ele não pôde fazer isso. E Jesus ficou olhando aquele moço partir e deixou para trás a salvação porque não queria se arrepender. No dia que Jesus passou com Zaqueu, deve ter dito, caso Zaqueu fosse mesmo o publicano que fez a oração relatada no capítulo 18 de Lucas, ele deve ter dito: Zaqueu, aquela oração que você fez foi realmente sincera? E agora, o que você vai fazer em relação a todas aquelas pessoas de Jericó de quem você tirou dinheiro? Arrependimento significa fazer alguma coisa com relação a isso. Talvez Jesus tenha falado isso, e Zaqueu, que tinha se tornado muito rico como um publicano, teria que tomar uma nova posição. Talvez Jesus tenha falado: Zaqueu, arrependimento significa você devolver o dinheiro. Jesus falou para o jovem rico largar o dinheiro e falou para Zaqueu fazer o mesmo. Quando Jesus falou para aquele jovem rico, religioso e respeitado na comunidade, talvez até um advogado, que ele deveria dar seus bens aos pobres, como sinal de arrependimento, o jovem não pôde fazê-lo. E aí Jesus o viu partir sem salvação. Durante o dia que Jesus passou com Zaqueu, provavelmente ele disse a Zaqueu que ele deveria dar todo o seu dinheiro. Estou falando isso porque, quando os dois saíram da casa, Zaqueu mostrou fruto de arrependimento e disse: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aparentemente, Zaqueu tinha sido desonesto com muita gente porque ele ia precisar de metade do seu dinheiro para se acertar com as pessoas. Ele deve ter cobrado imposto a mais de muita gente. Mas, quando ele disse que ia dar e restituir aqueles com quem tinha sido desonesto, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu mostrou evidências de ter se arrependido. Observe isso na Bíblia. Jesus nunca prometia salvação a ninguém sem ver seus frutos de arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Creio que hoje há muita gente nos bancos das igrejas decepcionadas e confusas porque vieram para o cristianismo, mas nunca ouviram falar sobre arrependimento. Elas nem sabem o que é isso. Eu não acho que Jesus falasse sobre salvação para alguém que não mostrasse nenhum fruto de arrependimento. É interessante a comparação entre Zaqueu, o chefe dos publicanos, e o moço a quem chamamos de jovem rico. Sabemos que esses 2 homens tinham 3 coisas em comum. Eram ricos, judeus e queriam conhecer Jesus. O jovem rico veio correndo e se ajoelhou na frente de Jesus. Zaqueu correu na frente da multidão que caminhava com Jesus e subiu numa árvore. Os 2 achavam que precisavam chegar até Jesus. Os 2 queriam saber o que precisavam fazer para serem salvos. Eles tinham muito em comum e Jesus pede aos 2 que se livrem de suas riquezas em sinal de arrependimento. Surge um contraste marcante entre os 2 homens. Zaqueu se arrependeu e o jovem rico não. É aí que a história desses 2 homens se converge. Na parábola do fariseu e do publicano temos a mensagem da graça. Eu e você somos salvos pela graça e não pelas obras. Aprendemos isso no capítulo 18 de Lucas, quando Jesus falou daqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Cuidado, não interprete erroneamente as Escrituras. Você não pode comprar sua passagem para o reino de Deus, nem a salvação distribuindo seu dinheiro por aí. Assim você estaria confiando na sua própria justiça. Você não é justificado pelo que já conquistou, nem pelo que já fez, mas pela graça de Deus. Paulo fala bem claramente sobre isso no livro de Romanos. A única maneira dos pecados serem perdoados, a única maneira pela qual você pode declarar que é justo aos olhos de Deus é pela graça. Se não fosse assim, por que Deus iria desfocar o céu e mandar Jesus Cristo ao mundo para ser pregado numa cruz? Quando Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, o Pai olhou lá de cima para o seu filho e disse: Não é possível, você tem que morrer na cruz, meu filho. Uma vez que Deus mandou seu filho para morrer na cruz, não faz sentido dizermos para Deus: Olha, Deus, o Senhor não precisava ter feito isso porque eu mesmo posso me salvar cumprindo os 10 mandamentos e fazendo coisas boas. Em vários textos, Paulo afirma que a salvação não pode ser conquistada por meio de obras, caso contrário, Cristo teria morrido em vão.
Por isso, a única maneira de sermos justificados é pela graça de Deus, confessando a Ele: sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso foi ensinado na parábola do fariseu e do publicano e também ilustrado na conversa que Jesus teve com Zaqueu. Quando comparamos Zaqueu com o jovem rico, chegamos à seguinte conclusão: o jovem rico era um homem religioso íntegro, de moral indiscutível, respeitado em toda a comunidade, mas que não se arrependeu. Então podemos afirmar que, a não ser que ele tenha se arrependido mais tarde, ele não foi salvo. De acordo com o Novo Testamento, se ele não se arrependeu depois, hoje ele está no inferno. Mesmo sendo corrupto, não sendo religioso, talvez sem nenhum respeito nem integridade, Zaqueu se arrependeu, o que significa que ele foi salvo e que hoje está no céu. Você percebe o tremendo contraste entre esses dois homens? O que vemos repetidas vezes no Evangelho é: dois homens sentados num banco de igreja, qual deles você é? Você é rico, jovem, respeitado, mas confia na sua própria justiça para ser salvo? De acordo com o Novo Testamento, este é um terreno muito perigoso. Por outro lado, não importa se você é rico, jovem e respeitado, ou se é um Zaqueu, será que você está disposto a tomar uma atitude de arrependimento e dizer para Deus: Senhor, sou um pecador, tem misericórdia de mim? Você está disposto a colocar a sua fé e confiança no fato de que Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse salvo? Quantas verdades temos aprendido para nossas vidas com a palavra de Deus. São verdades que podem transformar a sua vida. São verdades que podem fazer você mudar o rumo de sua vida, levando-o a viver feliz com Deus. Vivemos num mundo onde muita gente não é feliz, onde muita gente precisa tomar remédio e mais remédio para conseguir dormir em paz ou simplesmente para conseguir dormir. Vivemos num mundo onde muita gente corre de um lado para o outro para encontrar um pinguinho de felicidade. Vivemos num mundo repleto de estresse. Mas compreendemos através desse estudo que quando abrimos o coração para o Senhor Jesus, quando nos arrependemos, quando tomamos uma atitude sincera de buscar a Deus, Ele está pronto sempre para perdoar os nossos pecados, para esquecer os nossos pecados. E é aí que podemos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Pense nisso e eu convido você, esteja conosco no próximo programa. Não deixe de nos escrever, é muito importante para nós ficarmos sabendo onde você está. Até o próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.